num estado contínuo de arrependimento, de mudança de mente, de metanoia, de revisão de vida, de olhar para os corações, de perguntar por que que eu tenho tanta antipatia daquela pessoa. E aí, se você tiver a coragem de ir fundo dentro de você, você vai ver que a maior parte das nossas antipatias tem a ver com o espelhamento de partes sombreadas e ocultas de nós mesmos, que nós não temos coragem de encarar nem de tratar, que nós odiamos que elas existam, ainda que latentemente em nós, mas nós odiamos, às vezes nem com tanta consciência, mas inconscientemente, a gente repudia aquela dimensão de nós mesmos que a gente não quer ficar de frente com ela nem encará-la, mas a gente tem a coragem de odiá-la na vida do outro. Frequentemente, as nossas antipatias, a maioria delas, eu diria, nascem daquilo que está oculto na gente, que a gente não quer tratar em nós, nem enxergar em nós, nem lidar com isso em nós. E como é algo que a gente repudia, reprime, rejeita no coração, mas está lá, fica extremamente mais fácil olhar alguém que é a expressão dessas montanhas de pedra do nosso ser, desses caminhos tortuosos, dessas veredas desniveladas, dessas tortuosidades não retificadas, dessas escabrosidades nunca aplanadas dentro de nós e que retardam a graça, a salvação, a saúde de Deus, construindo um ser humano que seja de fato crescentemente a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus, em nós mesmos. E aí a gente olha para o outro e se dá o direito de odiá-lo, odiando-nos, antipatizá-lo, antipatizando-nos. Só que enquanto isso, enquanto a gente vê essa feiura que nos habita no outro, mais horrorosos e piorados nós nos tornamos. Quanto mais eu demoro em enxergar esses caminhos que existem dentro de mim como descaminhos, como tortuosidades, como labirintos inescrutáveis, como escabrosidades não confessáveis que nós mesmos não queremos encarar no nosso ser, quanto mais a gente veda o nosso próprio acesso à autocompreensão, e quanto mais a gente cria uma camada de estratificação de crosta para impedir a nossa viagem lúcida até o interior de nós mesmos, não há chance nenhuma de mudança, de transformação, de cura para o indivíduo. E nenhuma sociedade que não tenha nos seus membros e na sua maioria esse desejo instalado de revisão de vida, de checar o tempo todo se os meus pensamentos são os melhores, se os meus desejos são saudáveis, se os meus sentimentos são aprováveis, se as minhas vontades são passáveis, se elas realizam bens, não só para mim, mas para outros, e não trazem dores, não trazem sofrimentos totalmente desnecessários a pessoas que estão conosco, ou que vivem ao nosso lado, ou que nos queiram bem. Ou seja, se eu não tiver dentro de mim essa capacidade de me enxergar, esse autorreflexo, esse autoespelhamento,
esse loop que se volta sobre si mesmo e se vê, se enxerga, se critica, se põe diante da luz da transformação, não há solução possível para mim. Eu posso ir a um terapeuta, ficar 10, 12, 15 anos contando as mesmas histórias, ele de perninhas cruzadas anotando na mesma tabuleta dele. Aí você pergunta: alguma coisa a dizer? Por favor, doutor. Aí ele chega e diz: não, eu quero que você se escute. Aí você que já está há 15 anos fazendo tudo para não se escutar, que vai lá para falar, mas falar o que você mesmo não ouve enquanto fala, transfere a audição e a escutação para o outro, ao invés de se escutar, você paga alguém para escutar você, para você falar sem se ouvir, e, portanto, tem uma desculpa de dizer que você tem falado de si, mas você fala de si para um outro, que não espelha, na maioria das vezes, nenhum retorno honesto e sincero para você, que não confronta você, que não faz nenhum tipo de neutéteses, de jogar de volta para você a sua própria tese como confrontação. E aí você vai caindo num auto-engano. Eu estou falando, paguei para alguém me ouvir, ele não falou nada, é porque talvez não tenha essa coisa toda para me dar de volta. E você estratifica as montanhas desnecessárias, os abismos horrorosos, as escabrosidades, as tortuosidades do seu ser, porque nunca teve coragem de se autoanalisar.